E eu quero convidar os irmãos nesse momento a abrirem comigo a palavra de Deus em 2 Samuel. Estamos estudando o livro de 2 Samuel, capítulo 5. Hoje eu quero caminhar com vocês do versículo 17 até o verso 25, aí a gente encerrar o capítulo 5, tá? Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler só o verso 17 agora, deixe sua Bíblia aberta, tá? Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, temos a Tua palavra diante de nós. É o alimento que a nossa alma precisa, a Tua palavra, Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Alimenta a nossa vida hoje, a nossa vida espiritual, nosso coração, a nossa alma, Senhor, com a Tua palavra. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que apenas queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, de um modo que a nossa vida possa agradar ao Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu aquela música, O Nosso General? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quem já ouviu? Levanta a mão. Na minha época tinha até uma coreografiazinha, né? Quando cantava, o nosso general é Cristo. Aí seguimos, aí andar para frente e para trás. Nenhum inimigo nos... Aí resistirá, eu acho que é assim. Não lembro mais não essa parte, tá bom? Bom, meus irmãos, o que essa música fala é algo bem interessante, que aquilo que nós precisamos é seguir os passos do nosso general, do nosso Senhor. E quando seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Davi, ele parece ter aprendido algo que Saul não aprendeu. Saul, ele não consultava o Senhor, e quando ele consultava, era para tentar usar a Deus para os seus próprios interesses, os seus próprios benefícios. Davi entendeu que ele precisava do Senhor. Precisava, portanto ele consultava o Senhor, mas ele consultava o Senhor para saber o que o Senhor queria que ele fizesse, e isso muda tudo. Davi entendeu algo que nós temos visto desde que eu comecei a exposição lá em Juízes, que o segredo do povo de Deus é o próprio Deus, e que portanto, da nossa parte, o que nós precisamos é seguir os passos dele. É andar da maneira que agrada a Ele. E quando isso acontece, irmãos, nós somos bem-sucedidos. Embora que nem sempre ser bem-sucedido é talvez o que você imagine que é ser bem-sucedido. Nós vamos ver um pouco disso hoje ainda à noite, tá? Bom, o ponto é que aqui no capítulo 5, nós vamos ver Davi entrar em mais uma batalha. Mais um inimigo se levanta aqui contra Davi e ele reconhece, Deus é o seu general. Por isso ele agora quer saber, Senhor, qual é aí o caminho? Qual é a estratégia militar? O que é que o Senhor quer que eu faça nesse momento? Eu quero apenas seguir os teus passos. E nós vamos ver aqui duas ocasiões no texto em que Davi ele vai procurar o Senhor, buscar a liderança do Senhor como esse general nessa batalha, ok? Então vamos começar olhando aqui a primeira ocasião.
Mais uma vez, olha comigo o verso 17. Ele diz: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Pronto. Esse episódio, ele acontece mais ou menos cerca de 7 anos depois da morte de Saul. Então aqui já se passaram anos. E vocês lembram que na ocasião da morte de Saul, foi exatamente na batalha contra os filisteus, onde os filisteus venceram e tomaram de conta de vários territórios de Israel. Então aqui, Davi, durante esse período, ele estava governando apenas aquele território da tribo de Judá. E os filisteus parece que ignoraram Davi. Os filisteus viram que Davi era irrelevante. Davi não era uma ameaça para os filisteus. Os filisteus viram que Davi e Isbosete estavam muito ocupados ali em ameaças, conflitos, um para com o outro, para saber quem tomaria essa liderança de Israel. E os filisteus então se preocuparam com aquilo que era mais importante para eles nesse momento. Porém, Isbosete está morto, aqueles que poderiam reivindicar o trono estão mortos, e nós vimos que Davi se tornou o rei sobre todo Israel. As tribos se uniram agora em torno da figura de Davi. E Davi agora se torna uma grande ameaça para os filisteus. Uma coisa era Davi como líder daquela tribo de Judá. Outra coisa é Davi agora como líder das 12 tribos de Israel. Ele poderia levantar um exército muito mais poderoso. Ele poderia ser um problema muito maior para os filisteus. Então, essa é a situação aqui. Davi é essa ameaça. Tão logo os filisteus percebem isso, o que eles fazem? Eles juntam o seu exército e eles vão numa missão militar para prender Davi, capturar Davi. Bom, o texto disse aí no verso 17... que Davi soube disso e foi para a fortaleza. A pergunta que surge é: que fortaleza é essa? Na verdade, existiam alguns pontos nessa região que poderiam se encaixar nessa descrição de fortaleza. O texto não deixa claro para nós. Como a gente acabou de ler, né? Se a gente tivesse feito isso hoje, mas nos domingos passados a gente viu os versículos anteriores, Davi ele tomou aquela fortaleza de Jerusalém, né, da cidade de Jebus, ali, dos jebuseus. A gente é tentado a dizer o seguinte: não, deve ser essa fortaleza que ele está falando. Porém, há até uma discussão aqui se o que está acontecendo, esse evento, de fato ele ocorre depois daquela batalha contra os jebuseus, ou se na verdade é um evento que aconteceu até antes, mas que o autor quis dar primeiro um enfoque, quis trazer primeiro esses detalhes sobre Jerusalém, para depois tratar desse assunto. O fato é, nós não temos como identificar com certeza qual era essa fortaleza. Vemos apenas Davi buscando aqui um lugar seguro, ok? Bom, se os filisteus forem bem-sucedidos agora, se eles conseguirem ir lá, capturar Davi, o que vai acontecer? Israel vai ficar completamente arrasado. Israel completamente desnorteado, porque Israel agora não tem mais um rei. Então isso poderia trazer consequências terríveis sobre a nação de Israel. Agora, olha o verso 18, porque tem um ponto interessante aqui. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, segura aí, que detalhe interessante é esse? Esse vale de Refaim era uma região que ficava no território de Benjamim. Quem lembra aí quem era da tribo de Benjamim? Saul, muito bem, ok? Então, até aqui nós temos visto uma rivalidade entre os benjamitas, opa, meu irmão, obrigado, entre aqueles da tribo de Benjamim e aqueles da tribo de Judá. Davi, Judá, Saul, Benjamim, ok? Até aqui nós temos visto um conflito
entre essas duas tribos. E o ponto aqui é que a estratégia dos filisteus ela é interessante. Nós vamos atacar um território de Judá, ou de Benjamim. E agora? Duas alternativas. Será que Davi vai vir ajudar esse território de Benjamim? Porque agora ele é o rei sobre todo Israel. Se Davi não vier, se Davi ficar com medo, e a gente for lá atacar, capturar esse território, como é que vai ficar a liderança de Davi? O povo, o restante das tribos, vão olhar e vão dizer assim: ele não é capaz de ser o nosso rei. Ele não foi nem lá tentar salvar a tribo de Benjamim. Agora, e se Davi for lá tentar ajudar a tribo de Benjamim? Ele vai cair nas nossas mãos. Nós vamos capturar Davi. Então, eles vão explorar aqui essa rivalidade entre Benjamim e Judá, nessa tentativa aqui de acabar com Davi de alguma forma. Se Davi não for, Davi vai ser prejudicado. Se Davi for, é possível que Davi também seja prejudicado. Eis a estratégia aqui dos filisteus, ok? Outro ponto interessante é esse nome, Refaim. Esse nomezinho, geralmente, se você encontrar uma palavra hebraica com essa terminação de im, ela está no plural, ok? Então aqui, Refaim eram os descendentes de um homem chamado Rafá, tá? Por isso que eram os Refaimitas, né? Refaim. E quem são esses homens? Aqui esse local também é chamado de o Vale dos Gigantes, porque Rafá vai ser descrito como um homem de grande estatura, né? Como se fosse um gigante. E os seus descendentes também, esses homens de grande estatura. Se você quiser depois ler um pouco mais sobre eles, você vai encontrar lá em 2 Samuel ainda, no capítulo 21, versos de 16 em diante. 16, 18, 20, 22, vai falar um pouco sobre os Refaimitas aqui, os descendentes de Refaim. Então aqui nós temos uma grande ameaça. Esses filisteus, esse exército filisteu, vindo, concentrado mesmo, para essa batalha agora, eles estão acampados ali no Vale de Refaim, no Vale dos Gigantes. Uma grande ameaça para Davi. Porém, por outro lado, o próprio nome do lugar parece ser um nome assim, digamos, auspicioso, né? Porque, veja bem, agora nós estamos lendo sobre Davi de um lado e gigantes do outro, né? A gente já viu que quando Davi se encontra com gigante, a coisa caminha bem para o lado de Davi. Então aqui já começa a nos dar uma nota de esperança acerca dessa batalha. Mas o que é que Davi vai fazer? Olha comigo o verso 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Pronto. Davi consulta o Senhor. Ele busca ao Senhor. Ele quer a direção do Senhor. A primeira ocasião aqui em que ele vai buscar: Senhor, Tu és o verdadeiro rei de Israel. Tu és o general do exército desse povo. E eu quero saber, Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu haja? Eu estou aqui escondido nessa fortaleza, mas o Senhor quer que eu ataque? O Senhor, se eu atacar, o Senhor vai entregá-los nas minhas mãos. Davi confia que o Senhor é que tem o poder para fazer tudo isso. E ele se coloca à disposição. Se o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor. É isso que o Senhor quer? A resposta do Senhor é positiva. Vá, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas tem um detalhe aqui que eu queria trazer para os irmãos. Primeiramente como foi essa consulta de Davi ao Senhor? O texto ele não entra em muitos detalhes. Por quê? Porque o israelita, para quem foi escrito esse texto aqui, o israelita original, ele iria ler e ele iria entender como é que Davi provavelmente consultou o Senhor aqui. Ok? Por isso não precisava de muita explicação. Se eu dissesse para os irmãos aqui, por exemplo, irmãos, alguém pode ir aqui no mercado para mim? Eu acho que os irmãos iam entender qual era o mercado que eu estava falando, sem precisar mencionar o nome, né? O mercado mais próximo que tem,
Então não precisa dar tantos detalhes assim para os irmãos já entendem de imediato. A mesma coisa aqui. Nós, às vezes, sentimos falta de ter mais detalhes, mas o público original que recebeu o texto não precisou de tantos detalhes assim. Ok? A mesma coisa eu dissesse assim, vai jogar o campeão cearense. Né? Todo mundo sabe quem é? É jogo ontem, né? Calma, meus irmãos do Leão, né? Calma o coração de vocês. Só um jogo, aconteceu, né? Acontece, é da vida. Outros jogos virão, tá certo? Ontem ele apanhou, depois vão dar nele de novo. Mas é assim, o jogo é assim mesmo, tá bom? Mas vamos voltar aqui, ok? Como é que Davi consultou o Senhor? Muito provavelmente, o que Davi fez aqui foi procurar o sacerdote. Lembra que tinha um sacerdote com Davi? O sacerdote, inclusive, estava com um colete sacerdotal, e dentro do colete sacerdotal tinha 2 objetos, chamados de Urim e Tumim, onde o sacerdote ele podia consultar aqueles objetos. Então, geralmente, a ideia é de que se ele tirasse um objeto, aquilo seria uma resposta positiva, se ele tirasse um outro objeto, aquilo seria uma resposta negativa. Talvez ele tirasse aquilo mais de uma vez para confirmar se a resposta era aquela mesma. Então, aqui ficou claro que o Senhor iria responder positivamente ao pedido de Davi, que ele iria entregar os inimigos nas mãos de Davi. Ok? Outra coisa interessante é a palavra para consultar aqui. Quando ele diz que Davi, ele consultou o Senhor, né? Na minha versão, diz assim, Davi perguntou. Essa palavrinha, para perguntou, para consultou, poderia ser traduzida também como pediu. A palavrinha Shaal, ok? Que é a palavra da onde vem o nome de quem? De Shaul. Quem é Shaul? Saul, ok? Saul em hebraico é Shaul. Então aqui, parece que o autor usa essa palavra também, ele poderia ter usado outra, mas ele usa para mostrar, Davi é diferente de Saul. Davi não Saul, o nome dele era pedido, mas ele não pedia de verdade ao Senhor, ele não consultava o Senhor de verdade, para obedecer ao Senhor. Davi não. Davi está consultando o Senhor porque ele quer de fato ouvir a voz de Deus e ele quer obedecer ao Senhor. E outros elementos aqui no texto, vamos mostrar que parece que o autor está mostrando esse contraste entre Davi e Saul. Agora, olha comigo o verso 20. Diz assim: Então Davi foi a Baal Perezim, e lá os derrotou. E disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então, aquele lugar passou a ser chamado Baal Perezim. Só um detalhe aqui de imediato, né? Então, Davi foi para Baal Perezim. E depois disso, aquele lugar ficou conhecido como Baal Perezim. Aí a gente lê rápido e fica assim, mas peraí, não já era Baal Perezim? E agora deram o mesmo nome, né, de novo para o lugar? Não, calma. Lembra, o autor aqui, que está escrevendo, ele não estava vivendo nos dias de Davi. Ele está contando a história depois. E aí ele está dizendo, sabe aquele lugar Baal Perezim? Foi para lá que Davi, porque nos dias dele, aquele lugar já tinha recebido esse nome. E ele está explicando para nós como é que aquele lugar ganhou esse nome nos dias de Davi. Então ele está dizendo, foi por causa dessa batalha e dessa vitória que aquele lugar, o Baal Perezim que a gente conhece hoje, começou a se chamar Baal Perezim. Ok? E aí, alguns detalhes aqui interessantes. Primeiro, Davi descreve como os filisteus foram derrotados. Quem derrotou os filisteus? No nosso texto aí, quem foi que derrotou os filisteus? Vou até beber água, que é para dar tempo de você consultar. Quem derrotou os filisteus? O Senhor. Mas não foi Davi que lutou? Mas o texto deixa claro para nós. Quem venceu foi o Senhor.
Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Percebam, Davi, ele se coloca como apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele reconhece, foi através das minhas mãos. Mas quem lutou e venceu de verdade, se não fosse Ele me usando como esse instrumento, eu não teria vencido. Foi o Senhor. Ele é o verdadeiro rei, que peleja nas batalhas à nossa frente. É o nosso general, é dele a vitória. Eu sou apenas um instrumento. E aí uma coisa interessante aqui também, é uma ilustração que Davi, ele coloca aqui para nós. Ele faz a ilustração aqui de uma torrente de águas. Olha como ele diz, no verso 20 ainda, né? Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então vocês imaginem, uma água de uma enchente, e essa região, ela é um pouco diferente da nossa região. Quando chuvas mesmo fortes, pesadas, aconteciam, muitas vezes haviam inundações, e aquela inundação ela vinha rápido, e se tornava perigoso. Até hoje existem algumas regiões lá em Israel, que quando começa a chover forte, é perigoso caminhar por ali, né? Então, para a gente poder entender mais ou menos, imagine a parede de um açude, de uma barragem, e aquela parede ali, ela estoura, pá! E vem aquela água, né, com força, ela vem destruindo tudo. Todos nós vimos há algum tempo atrás o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, não é? O que aconteceu ali. Então, Davi, ele está usando essa figura. Assim como uma torrente de águas dessa, uma enchente, ela vem, e o que tiver no caminho, ela vai destruindo, ela vai levando, ela não vai deixando pedra sobre pedra. Ele diz assim, assim foi a minha vida e o meu exército nas mãos do Senhor. Vamos como essa corrente violenta que saiu destruindo tudo, arrasando tudo. Alguns até sugerem que talvez aqui Davi ele estivesse cercado pelos inimigos. Que nesse momento, talvez os inimigos conseguiram, porque eram muitos, cercar Davi, mas Davi conseguiu ir rompendo aquele cerco, e por onde ele foi passando, os inimigos foram caindo, sendo destruídos, e aquilo atemorizou o restante do exército, fez com que o exército fugisse naquele momento. E Davi reconhece que isso só foi possível porque o Senhor é quem deu esse poder para ele naquele momento. Sua vida estava nas mãos do Senhor, e como essa corrente poderosa, ele passou por cima dos inimigos. E aí, o nome do lugar. Foi por causa disso que aquele lugar ficou conhecido como Baal Perazim. E o que significa Baal Perazim? O Senhor rompe, ou o Senhor invade. Mas a ideia é essa, do Senhor passando ali por cima, né? É esse o nome aqui, Baal Perazim. Agora, tem umas coisas interessantes também. Porque Baal Perazim, Baal, o que significa Baal? Baal significa Senhor, ok? Mas também é um nome de uma divindade pagã que era adorada naquela região. Aqui nós estamos falando de israelitas. Por que eles não colocaram, por exemplo, Adonai Perazim? Usaram uma palavra hebraica, o Senhor rompe, vence aqui. Ou Yahweh, né? Yahvé Perazim. Por que eles não usaram uma expressão assim? Por que eles mantiveram a expressão Baal Perazim? Eu penso que aqui também, irmãos, há uma intenção. Baal, aquela divindade pagã, ele era conhecido como o Deus do quê? Vocês lembram? Falei algumas vezes aqui, alguns tempos atrás. Quem lembra? Baal era o Deus do quê? Alguém? Não. Era o Deus da tempestade, Deus da chuva. Até era dito que a filha de Baal era orvalho, né?
Então, Baal era esse deus da tempestade, da água, da chuva, né? Só que quem é que está vindo aqui como se estivesse no controle da tempestade, da água, como um dilúvio passando por cima de tudo? Quem é esse? O Senhor. É como se aqui o autor estivesse dizendo que, na verdade, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Baal, aquele que domina sobre tudo, sobre o universo, sobre as enchentes, é o nosso Deus. É o Deus de Israel. Ele é que venceu. O ponto aqui, irmãos, é que não é apenas Davi derrotando os filisteus, mas Deus derrotando os filisteus através de Davi e derrotando os falsos deuses dos filisteus, dos quais o principal era Baal. O autor está mostrando para nós que Deus venceu os falsos deuses. Quando aquele povo saía numa batalha, não era apenas uma batalha entre dois povos, eram os deuses deles também que estavam guerreando nessa batalha para mostrar qual Deus era poderoso para livrar o seu povo, para fazer avançar o seu povo. Tanto é isso que, se vocês olharem comigo o verso 21, olha o que diz. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Olha aqui, primeiro, nessa fuga desesperada, o que foi que ficou para trás? Os ídolos. Por que eles estavam com seus ídolos? Porque eles esperavam que aqueles ídolos, seus deuses, eles ajudariam e eles dariam a vitória para eles, ok? Mas nesse momento de desespero, o que eles entenderam? Nossos ídolos não puderam nos salvar. Nossos deuses nos abandonaram. E eles fogem abandonando aqueles deuses. E há algo muito interessante aqui, irmãos. A palavra para ídolo, essa palavra que os ídolos foram abandonados, a palavrinha hebraica para ídolo é a palavra atsab. Atsab. E a palavra para abandonaram aqui é a palavra azab. Vocês perceberam o que parece? Atsab com azab. Parece que há um trocadilho aqui com essas palavras para mostrar a verdade acerca desses falsos deuses, desses ídolos. Eles prometem muito, mas eles não são capazes de cumprir. Eles abandonam aqueles que neles põem sua confiança. Eles não são dignos de confiança. E por isso mesmo, o certo, o correto é que eles sejam abandonados. Agora, um ponto interessante é que Israel, o exército, eles vão lá e pegam esses ídolos que foram abandonados. E aí a gente fica, por que eles fizeram isso? Por que eles pegaram esses ídolos aí? Será que, mais uma vez, o povo de Deus está aqui vencendo, porque Deus está agindo sobre eles, e mais uma vez esse povo vai virar as costas para Deus e se voltar para os ídolos? Porque eles pegaram esses ídolos aqui. E você deve estar procurando alguém aí, eu acho que está procurando na Bíblia a resposta nesse texto, né? E esse texto não diz por quê. Então eu já estou antecipando aqui. Mas tem outro texto que diz. Tem outro texto que diz o porquê eles fizeram isso. Mas antes de entregar aqui, né? Antes de dizer qual é o outro texto, deixa eu só dizer uma outra coisa para vocês, tá? Vocês lembram que houve uma ocasião em que o povo de Israel foi lutar contra os filisteus, e o povo de Israel levou até a Arca da Aliança para dizer assim, ó, Deus está no nosso meio, então agora não tem como a gente perder. Assim como esses filisteus estavam com os ídolos deles, houve uma batalha em que Israel levou a Arca da Aliança lá para batalhar, confiando que só em ter a Arca da Aliança ali já era a vitória garantida. Vocês lembram? Foi a batalha lá em Afec. E o que foi que aconteceu naquela batalha? Israel perdeu para os filisteus completamente, a ponto de a própria arca ter sido capturada e levada embora. Por que aquilo aconteceu? Porque eles estavam usando Deus como se Deus fosse um ídolo. Esse foi o problema.
Eles estavam achando que só ter a arca de Deus no meio deles era suficiente, mas que eles podiam continuar vivendo como se Deus não existisse. A vida deles estava toda errada, longe de Deus, adorando outros deuses. Mas na hora da batalha, usa Deus como se fosse um amuleto. O que Deus fez? Deus permitiu ser capturado. Ele se autoexilou. É como se Deus estivesse abandonando Israel. Até a notícia, né, que Eli recebeu e caiu para trás, né? Icabode, foi-se a glória do Senhor e morreu ali. E depois o que aconteceu? A própria arca de Deus, ela voltou triunfante. Os filisteus não aguentaram ter a arca da aliança junto com eles. Eles passaram pelas cidades com aquela arca, como se eles estivessem dizendo assim: olha aqui o nosso troféu, vencemos os israelitas, capturamos o Deus deles agora é nosso escravo. E quando o Deus de Israel, a arca, que era um símbolo da presença de Deus, né, ela foi colocada no templo de Dagon, a própria estátua dele, né, caiu no chão depois. Caiu depois no chão com a cabeça cortada. E aí eles começaram a criar tumores. Uma praga começou a invadir as cidades filisteias, de modo que eles vão devolver essa arca. Ou seja, Deus sozinho lutou contra eles e venceu. Aqui o que parece que está acontecendo é o reverso daquela batalha. Agora o povo, seguindo a liderança de Davi, esse homem que está agora interessado realmente em obedecer ao Senhor, está fazendo o oposto do que aconteceu no dia daquela batalha em Afec. Agora são os filisteus que estão fugindo, os ídolos deles que estão sendo capturados, e os ídolos deles são tão impotentes que eles apresentam esses ídolos como se fossem os seus troféus. Olha aqui o que nós vamos fazer com os ídolos dos filisteus. Então eles pegaram esses ídolos, mas o que é que eles fazem com esses ídolos? O texto que vai dizer para nós o que eles fazem é o texto de 1 Crônicas, capítulo 14, verso 12. Não precisa abrir, pode anotar aí se quiser. 1 Crônicas 14, 12, diz assim: como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. É isso que acontece. Eles pegam os ídolos e depois eles queimam os ídolos, mostrando a completa incapacidade, impotência daqueles deuses. Bom, eis aqui a primeira vitória. Davi seguiu os passos do seu general e o inimigo não pôde resistir Davi. Agora chega a nossa segunda ocasião, onde Davi vai precisar mais uma vez clamar ao Senhor, pedir o direcionamento do Senhor, pedir que o Senhor venha como esse general e o guie novamente. Olha comigo aí o verso 22. Diz assim: mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. O inimigo conseguiu se reagrupar, se organizar, e mais uma vez o inimigo está vindo contra Davi. Essa ameaça aqui talvez seja mais perigosa ainda. Na primeira vez, eles talvez tenham subestimado Davi. E eles então fizeram um ataque com as suas tropas ali, eles queriam capturar Davi, talvez achando que seria fácil. E agora, diante do que aconteceu, você pode contar que esse inimigo ele está muito mais furioso e esse inimigo está muito mais preparado. O que eles puderem agora usar nessa batalha, eles vão usar. Bom, o que vai acontecer? Olha o verso 23 e 24, diz assim: então Davi consultou o Senhor de novo, que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Nota um detalhe. Davi mais uma vez consulta o Senhor, e o Senhor mais uma vez responde, só que aqui vem uma palavra muito específica do Senhor. Ele não diz apenas sim ou não. Ele não diz apenas, pode ir, eu vou entregar nas suas mãos, vai dar certo, né?
Sim, 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 sim. Não. Então parece, eu entendo aqui, que dessa vez Davi deve ter obtido essa resposta não por meio do sacerdote, simplesmente por meio do colete sacerdotal. Talvez aqui Deus tenha usado uma outra maneira. Talvez o sacerdote confirmou, sim, você vai para essa batalha, sim, eu vou entregar nas suas mãos, mas Deus tem usado um outro meio para confirmar e dar esse esclarecimento da estratégia. Você dessa vez vai de uma maneira diferente. Você vai dar uma volta por trás deles. E quando você fizer isso daí, você tem que esperar. Vocês vão ficar lá escondidos no meio dessa vegetação aqui, no meio dessas árvores. E quando vocês ouvirem o som de passos passando por cima das árvores, então vocês vão para a batalha, porque o Senhor está indo à frente de vocês. Isso não dá para ser pelo Urim e Tumim, né? Como é que foi então essa resposta? Houve um momento em que Saul tentou consultar o Senhor, mas o Senhor não respondia mais Saul. O Senhor não respondia mais porque Saul ignorou a voz de Deus, até o ponto de Deus rejeitar Saul. Então Deus disse, eu não vou mais responder Saul, e não respondia mais. E o texto vai dizer que Saul procurou consultar a Deus por todos os meios legítimos. Quais eram os meios? Pelo Urim e Tumim, sacerdote, por meio dos profetas e por meio de sonhos. E Deus não respondeu. Aqui nesse caso, eu penso que talvez Deus tenha levantado ou um profeta ou tenha dado um sonho a Davi. O texto não deixa claro para nós, então a gente não vai bater o martelo dizendo como foi. Mas eu penso que é somente por meio de dessas duas maneiras é que Davi poderia ter uma resposta tão clara e objetiva, que específica, como essa acerca da estratégia. Ok? Bom, o que acontece? Davi, então, se coloca na posição. Davi, então, ele vai, mais uma vez, obedecer ao Senhor na estratégia que Deus mandou Davi, certo? E aqui um ponto interessante para nós é que o que seria o som desses passos passando por cima dessas árvores? Olha mais uma vez o texto. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Aqui a figura é de Deus indo com um exército na frente do exército de Davi. Que exército é esse do Senhor que está indo à frente do exército de Davi, sobre o qual Davi escuta apenas como se fossem os passos, mas os passos acima dele? Que exército é esse? A maioria dos comentaristas tem entendido que provavelmente aqui trata-se de anjos, ok? Então é como se Davi estivesse vindo com um exército de anjos, passando sobre, o Senhor, né? Passando sobre ali essas árvores. E um ponto interessante também, né? Quem é que saiu na frente para batalhar e que vai obter essa vitória? Saiu para ferir. Quem é que vai ferir o inimigo? O Senhor. Mais uma vez, Davi vai lutar, Davi vai para a batalha, mas quem é que obtém a vitória? O Senhor. É o general de Davi aqui, o verdadeiro rei de Israel, do qual Davi é só um representante, é só um instrumento nas suas mãos. Como é que esse exército do Senhor iria ferir aqueles inimigos naquele campo de batalha? Eu penso em algumas maneiras. Eu penso que Deus, talvez aqui, por meio desses anjos, poderiam confundir o exército inimigo, como Deus fez em outras ocasiões. Atemorizar, colocar neles um pavor tão terrível que eles ficariam ali atordoados na hora da batalha. Seriam presas fáceis nas mãos do exército de Davi. Desnorteados. Ou talvez até mesmo Deus enfraqueceria aqueles homens com algum tipo de enfermidade naquele momento. Sugaria suas forças, sua energia, de modo que eles cairiam facilmente nas mãos de Davi. Mais uma vez, o texto não é claro para nós como é que ele faria isso, mas eis aqui algumas possibilidades. E o que de fato acontece? Olha o verso 25. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Davi obedece ao Senhor. E derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até
Ebenezer. A obediência de Davi ao Senhor aqui, seguindo a liderança do Senhor como esse grande general, traz mais uma vez a vitória para Davi. Seguir os passos do general fez com que o inimigo não pudesse resistir Davi, como a música que eu mencionei no início, não é? O que nós aprendemos, meus irmãos, diante de tudo isso daqui? Primeira coisa, qual é a lição básica desse texto inteiro aqui que nós lemos? Qual a lição mais básica aqui? Obedecer ao Senhor é a chave da vitória, não é? Davi consultou, buscou o Senhor, obedeceu ao Senhor, obteve a vitória. Isso, irmãos, tem implicações grandiosas para nós. Não é o que você acha melhor que vai trazer vitória para você. Às vezes a gente se agarra às nossas próprias ideias, não é? Não é o que você acha melhor. É obedecer ao Senhor. Não é o que as suas previsões, a sua experiência diz que vai te dar a vitória. É obedecer ao Senhor. Às vezes o Senhor vai te mandar fazer algo completamente contrário às tuas previsões. Não, Senhor, mas se eu for por aqui, olha, eu já fiz isso outra vez, a minha experiência diz isso. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Não faça que nem um dono desse carro aí, que anda desobedecendo ao Senhor. Outra coisa, não são as circunstâncias que vão definir para você a sua vitória. Agora nós estamos numa circunstância favorável. Agora parece que as coisas vão dar certo. Agora não, parece que a coisa está muito difícil, acho que não é o melhor momento. Obedeça ao Senhor. Agora, para obedecer ao Senhor aqui, para dar esses passos de obediência ao Senhor aqui, o que você precisa? Fé. Fé. Você precisa confiar de verdade que o jeito de Deus é melhor do que o seu jeito. Porque senão você vai arrumar 1 milhão de desculpas para não obedecer ao Senhor. Irmãos, como eu acabei de dizer, muitas vezes o Senhor vai nos chamar para desafios que vão ser difíceis. Desafios que vão ser arriscados. Desafios que podem colocar assim, medo no seu coração. Sabe, frio na barriga. Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está mandando eu fazer isso, mas será que é isso mesmo? E nesses momentos, meus irmãos, é onde a nossa fé é exigida. Não pense que, por exemplo, para que hoje eu esteja aqui, para que hoje eu veja o que o Senhor fez aqui no nosso meio, quantos irmãos o Senhor trouxe a essa família da fé, para que hoje a gente veja que esse lugar levantado e que pode nos abrigar. Não pense, irmãos, que foi fácil. Não pense que deixar lá tudo, lá onde eu estava, para vir para cá, quando a gente não tinha nem um lugar para nos abrigar, que não foi um desafio. Mas o que foi que fez com que eu tomasse essa decisão de vir? Um passo de fé. Eu entendi. Deus está deixando claro para mim. É ali que Ele me quer. Então é para ali que eu vou. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que Deus, Ele quer a nossa obediência pela fé. Mas às vezes, até mesmo para que a nossa fé seja forjada, moldada, desafios vão ser colocados no nosso caminho. Testes vão ser colocados no nosso caminho. Vocês não lembram de Gideão? Eu preguei sobre Gideão há algum tempo atrás aqui na igreja. Vocês lembram que Gideão, Deus chamou ele para lutar uma batalha grandiosa e mandou ele começar a dispensar o exército, até que ficou só 300 soldados? Vocês lembram disso? Esses 300 soldados de Gideão tinham que lutar contra um exército, irmãos, que
cada um daqueles soldados, se fosse dividir pelos 300, cada um ia ter que lutar sozinho contra 450 homens. Imagina a missão. Deus chegando assim, ó, Gideão, é o seguinte, você e esses 300 aí, vão lutar ali, cada um pega 450 homens e está resolvido o problema. É fácil? É uma prova de fé, irmãos. Para encarar um negócio desse aí, só confiando realmente em Deus e que Ele vai fazer o que Ele está dizendo que vai fazer. Senão, para qualquer outra pessoa, é loucura. Você vai correr longe. Você vai fugir. Ainda mais para Gideão, que era covarde. Ele teve que confiar completamente no Senhor. Agora, por que esses testes de fé? Por quê? Mais uma vez eu digo para você. Primeiro, Deus quer deixar claro que a glória é dele. Quando você der esses passos assim, de fé, que você olhar assim, meu Deus, pela vista parece que não vai dar certo não, eu só estou indo porque o Senhor está mandando. E no final, quando der certo, você não vai poder bater no peito e dizer, é porque eu era bom demais. Né? Ah, foi eu que construí tudo isso aqui. Não. Você vai olhar e vai dizer, é porque Deus estava comigo. Porque se não fosse o Senhor, não tinha nada que evidenciasse que iria dar certo. É só o Senhor para fazer. Outra coisa, Deus ele faz esses testes e tudo mais, Ele vai mostrar a glória dEle, que a glória é dEle, que o resultado vem dEle. É porque Ele é vaidoso? Porque Deus quer mostrar assim, né? Agora me adorem, né? Porque eu quero mostrar, olha o que eu faço, né? Não. Simplesmente, meus irmãos, porque Deus ele quer nos ensinar, Ele quer te ensinar a viver em completa dependência dEle. É isso que Ele quer nos ensinar por meio desses testes. O que Ele quer que a gente aprenda? Que a gente olhe e diga assim, Senhor, isso só vai dar certo se o Senhor estiver comigo. E quando a coisa der certo, você ir para o Senhor de novo e dizer assim, Senhor, agora o Senhor pode mandar o que o Senhor quiser. Eu já vi que eu posso realmente confiar no Senhor. Eu já vi que eu posso realmente depender do Senhor. Quando o Senhor manda, o Senhor vai lá e faz. Então pode mandar, Senhor, eu confio em Ti. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para obedecer ao Senhor. No final das contas, tudo isso é simplesmente para aprendermos a estarmos em maior comunhão, dependência do Senhor. E desfrutarmos das coisas que Ele quer operar na nossa vida por meio dessa obediência de fé, por meio dessa dependência. Nós vimos a música dizendo, seguimos os seus passos. Nós seguimos os seus passos, não os nossos. E quando seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. A pergunta agora é, em quem é que você vai confiar? Nos passos do Senhor ou nos seus próprios passos que você quer dar? Outra coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, as batalhas nem sempre serão vencidas do jeito que a gente imagina. Aqui, a música diz, né? Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E é verdade. Mas nem sempre do jeito que eu acho que tinha que acontecer. Aqui, Davi, as coisas aconteceram do jeito que ele queria. Ele foi para a batalha, ele queria vencer a batalha e ele venceu a batalha. Mas nas nossas vidas, às vezes a coisa vai ser um pouco diferente. A nossa vitória, ela vai ser tão diferente que algumas pessoas não vão entender. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como é que terminou o ministério terreno de Jesus? Ele terminou morto numa cruz. O inimigo venceu? Nenhum inimigo me resistirá. O exército romano me resistiu. Porque eu terminei pregado numa cruz. Jesus perdeu a batalha? E os apóstolos? Como é que terminou a vida dos apóstolos? A maior parte deles. Mortos, decapitados, crucificados também. Até diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Transpassado por lanças pelo meio. Eles perderam? O inimigo foi vitorioso sobre a vida deles? Foi o inimigo que venceu? Mas eu não consigo entender como é que essas mortes podem ser algo senão uma derrota. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente aprende que, na verdade, a morte deles
foi a vitória deles. A morte de Jesus foi a vitória de Jesus e a nossa vitória. Se não houvesse a morte de Jesus, nós estaríamos perdidos. Porque foi a morte dele que comprou a nossa vida, que pagou o preço da nossa dívida. Aquela cruz era nossa. Nós é que deveríamos estar ali, pregados e provando a ira de Deus por causa de pecados que eram nossos. Ele não pecou, mas ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar, para conquistar a nossa vitória. A vitória, a morte dos apóstolos foi a vitória deles. Como que a morte deles foi uma vitória? Porque ali eles estavam mostrando que eles venceriam pela fidelidade deles até o final. Deixa eu explicar isso aqui para você. O mundo não conseguiu capturar os discípulos de Jesus. O mundo, com as suas pressões, com as suas ameaças. Lembra daquele momento que os apóstolos foram presos? E se vocês continuarem pregando isso daí, eles receberam, meus irmãos, uma surra, açoites, foram espancados. E aí liberaram eles e disseram, mas se vocês continuarem, vocês vão morrer. O que foi que eles fizeram? Eles saíram dali jubilosos, alegres, empolgados, porque eles entenderam que eles foram considerados dignos de sofrer por causa de Cristo, por causa daquele que morreu por eles. O mundo, com as suas pressões, com as suas ameaças, não foi capaz de barrar aqueles homens, de cumprir a missão deles. A carne, o pecado, com as suas seduções, com as suas ofertas de prazer fácil, não conseguiu capturar aqueles homens. Houveram alguns. Quem não lembra de Demas, que amou o presente século? O mundo, o pecado, as ofertas seduziram e ele voltou atrás. E ele abandonou o Senhor. Mas esses homens aqui não. Até a morte contigo. Eles não trocaram o prazer que havia em Cristo por qualquer falso prazer, por qualquer prazer transitório, passageiro, que a carne, que o pecado poderiam oferecer para eles. Eles venceram o mundo, venceram a carne, venceram o pecado, sendo fiéis até o final, até a morte. O diabo não conseguiu tragar esses homens. Eles venceram o diabo através da sua fidelidade, através da confiança naquele que já tinha vencido tudo por eles. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós estamos seguindo alguém que já venceu as maiores batalhas, que já disse para nós como é que a história termina, que já disse para nós o que nos aguarda, e que diz agora, confia completamente em mim, vem comigo, vão haver desafios no meio do caminho, mas confia em mim, continua dependendo de mim, coloca o teu coração em mim, olha para mim que morri por ti, vem comigo, o mundo não vai te vencer, o pecado não vai te vencer, o diabo não vai te vencer, e você vai estar no final comigo, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória do Senhor. Essa é a nossa vitória, sermos fiéis até o final, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Ele morreu por mim, vale a pena que eu possa morrer com Ele. E Paulo perguntou uma vez, quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá ter uma vitória contra a obra de Cristo em nosso favor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Será que uma vida de pobreza pode nos apartar do amor de Cristo? Não adianta seguir a Jesus porque eu tenho sofrido muito, eu perdi muitas coisas, estou passando necessidade. Será que é isso que vai nos arrancar?
Será que uma vida de infelicidade, de doença, por exemplo, frustrações, eu vivo com essa comorbidade, com essa enfermidade, essas frustrações, essas decepções, não dá mais para eu seguir a Jesus? Será que essas coisas vão nos afastar do amor de Cristo Jesus? Será que uma morte prematura? Estava pensando nesses dias sobre João Batista. Olhando para a vida de João Batista, nasceu com um objetivo tão grandioso. Nasceu e o seu nascimento foi pronunciado por anjos, a sua mãe. Nasceu de maneira milagrosa. E ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho de Cristo. E por volta dos seus 30 anos, 30 e poucos anos, aquele homem teve a sua cabeça arrancada do seu corpo. E você fica assim, meu Deus, por quê? Um homem fiel ao Senhor, um homem que viveu ali com votos radicais, a comida dele, o lugar onde ele morava, no meio do deserto, entregou tudo pelo Senhor, termina com 30 e poucos anos, tendo a cabeça arrancada. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele foi derrotado, ele foi arrancado do amor de Cristo, ele cumpriu a sua missão. A missão dele era essa: ser fiel até a morte. E essa foi a vitória. Ser fiel até a morte. Ame ao Senhor, meus irmãos, mais do que a sua própria vida. Ame ao Senhor mais do que as riquezas. Ame ao Senhor mais do que o que esse mundo pode oferecer. E essa vai ser a sua vitória. Independente do que você provar aqui nesse mundo de dissabores, essa vai ser a sua vitória, porque a história não termina aqui. Há algo muito maior e grandioso preparado para nós. Eu quero terminar só com mais uma coisa. Há uma crise hoje em dia, eu chamo a crise do Instagram, né? Porque a gente fica olhando no Instagram, o Instagram é aquela rede social que a gente coloca só o melhor, né? Coloca as fotos mais bonitas, os melhores passeios, bota até a foto daquela comida diferente que a gente comeu. E no Instagram, parece que todo mundo está melhor do que a gente, não é não? A gente olha lá, se a gente for acompanhar alguém no Instagram, rapaz, olha só que legal a vida dessa pessoa, porque a gente está vendo só esses recortes, né? E aí tem gente que entra em crise. Tem gente que começa a ficar frustrado. Eu tenho 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, né? E eu estou frustrado porque eu acho que eu desperdicei o meu tempo, eu não conquistei o que eu acho que eu tinha que conquistar, porque fica se comparando com a vida dos outros, né? Fica olhando e, eu acho que não dá. E aí entram em parafuso, assim, dúvidas, o que eu vou fazer, qual o propósito da minha vida, eu acho que o meu tempo passou. E aí, esses dias, eu fui assistir o The Chosen, né, com a Aline. A gente foi assistir lá, tá no cinema, e a gente foi assistir. E teve uma coisa que um personagem disse que eu achei muito interessante. Acho que ele resumiu muito para nós as coisas, que é o personagem do Mateus, né? E aí ele disse assim, olha, antes eu tinha umas crises que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu acordava, né, e eu agora. Ele disse, mas depois que eu comecei a andar com Jesus, a coisa se resolveu. Eu não tenho mais dúvida. Quando eu me acordo, eu sei, a única coisa que eu tenho que fazer, seguir a Ele. É andar com Ele. É seguir a Ele. Irmãos, e essa é a realidade para a nossa vida. Nós temos o nosso general que luta as nossas batalhas adiante de nós. E o que Ele espera que a gente faça? Apenas siga os seus passos. Quando Davi consulta o Senhor aqui, a única coisa que ele quer saber é o seguinte, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu estou aqui somente para uma coisa, te obedecer, seguir os seus passos. E eu quero te chamar hoje a fazer exatamente isso. Comece a entender que o propósito da sua vida, da sua existência aqui, é seguir os passos de Jesus. Então comece a perguntar para Ele, como é que eu posso te seguir hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? E aí, você pode pensar, como é que eu posso te seguir, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu te obedeço? Por exemplo, na igreja. Comece pelo básico, né? Comece
tendo desejo realmente de ser membro do corpo de Cristo. Um membro ativo no corpo de Cristo. De estar junto com o povo de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou da nossa miséria, do nosso pecado, para estar unido com Ele e para fazer parte da família dEle, do povo dEle. E comece perguntando, quais foram os dons que o Senhor me deu? Como é que eu posso usar esses dons a serviço do Senhor, a serviço do teu povo, na igreja? Pergunte na sua casa, Senhor, como é que eu posso te servir na minha casa? Como é que eu posso seguir o Senhor e obedecer o Senhor na minha casa? Pergunte, como é que eu posso melhorar aqui a situação da minha família? Problemas que existem no meu lar, como é que eu posso apresentar uma solução? Dificuldades que nós estamos enfrentando, como é que eu posso apresentar aqui uma solução? Estamos passando por essa dificuldade financeira, estamos passando por essa dificuldade relacional. O que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso te servir e ser instrumento do Senhor aqui na minha casa, no seu trabalho? Como é que eu posso te servir, Senhor? Como é que eu posso ser mais produtivo no meu trabalho, de modo que eu possa dar testemunho de Ti? De modo que quando alguém se levantar aqui para falar de funcionários aqui que realmente dão um bom testemunho aqui, eu esteja entre eles. Eu seja um desses, que estou ali fazendo o meu trabalho de maneira correta, da maneira como eu devo fazer. Como é que eu posso glorificar o Teu nome aqui nesse lugar? Como é que eu posso ajudar outros? Como é que talvez eu possa até melhorar aqui a minha renda, os meus recursos, para abençoar mais aqueles que estão lá no campo missionário, fazendo a obra de Deus onde eu não vou? Comece a se perguntar e a buscar entender essa única coisa. Como é que eu posso seguir os Teus passos, Senhor? E ser assim um instrumento mais útil nas Tuas mãos? O que o Senhor quer que eu faça? Diz para mim, de modo que eu possa obedecer ao Senhor. E assim ser um instrumento da Tua bênção no Teu reino e na vida daqueles que estão ao meu redor e na vida de outros. O Senhor é meu general. Me ajuda, Senhor, tão somente a seguir os Teus passos. É isso que Davi fez. É isso que cada um de nós devemos fazer. Vamos orar?